Gostaria de compartilhar sobre amar a Deus. Sobre amar a Deus. E eu vou dizer algo para você. Antes de nós começarmos a colocar os versículos, esse não está aí na tela, mas tem um texto que está em Mateus capítulo 24, versículo 12. Jesus falando sobre o fim dos tempos. E no verso 12 do capítulo 24 ele vai dizer assim, olha: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A Bíblia fala que nós temos 3 inimigos. Preste atenção. A carne, o diabo e o mundo. E esses 3 inimigos também, eles guerreiam contra a Trindade. A Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito, para que você não faça de fato aquilo que Deus deseja que você faça. A Bíblia diz que Cristo guerreia com o diabo. Na realidade, vence o diabo. O andar no Espírito vence a carne. E quando nós estamos em Cristo, o diabo já foi vencido no Calvário. A Bíblia diz que para isso Cristo se manifestou, para destruir as obras de Satanás. Mas a Bíblia fala também que existe o mundo. E o mundo guerreia contra o Pai. Você vai ver isso, obrigado pastor. Você vai ver isso lá na primeira carta de João, se eu não me engano. Primeira carta de João, capítulo 2, do versículo 15 ao 17. E o apóstolo João vai dizer assim, olha: não ameis o mundo, e nem as coisas que no mundo há. Porque todo aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora, esse amar o mundo não é as pessoas, porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse mundo que Jesus fala em João são as pessoas. Quando ele diz que Deus amou o mundo, ele está dizendo que Deus amou as pessoas de tal forma que enviou Jesus para morrer no nosso lugar. E em 1 João capítulo 2, no verso 15 ao 17, quando ele diz, não ameis o mundo, ele está dizendo que você não deve, que eu não devo amar o sistema que está sendo implantado no mundo, que foi implantado. Por quê? Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 4, verso 4, que Satanás é o Deus desse século. E a Bíblia vai dizer também, na carta de João, que o mundo inteiro jaz no maligno. E Jesus, na tentação, em Mateus capítulo 4, ele vai dizer, Satanás, quando vai tentar Jesus, ele diz, olha, todos os reinos deste mundo me foram entregues. Então, existe 2 tipos de avivamento na face da terra. Existe um avivamento divino, existe um avivamento que está sendo implantado por Deus através de nós, a igreja está avançando, mas também existe um avivamento satânico. Existem pessoas que são inspiradas por espíritos malignos e levantam bandeiras que são contra o Evangelho e são contra Deus. Então não são somente espíritos malignos que trabalham em favor das trevas, mas esses espíritos malignos também se apoderam de pessoas, influenciando as suas decisões, para também implantar um avivamento maligno sobre a terra. E eu vou dizer algo para você, tem um livro que eu gosto muito, do Tim LaHaye, e o título do livro é Estaremos Nós Vivendo os Últimos Dias? Eu li esse livro há mais de 10 anos atrás e comprei ele novamente, porque eu dei de presente por Carlinho Ferguson, um pastor e adorador, e comprei ele novamente, porque é um livro muito bom. Então preste atenção, eu quero compartilhar contigo nessa noite sobre amar a Deus. Quando eu vejo o apóstolo João dizer, olha, não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. E quando eu vejo o próprio Jesus dizer assim, olha, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E como é que nós percebemos que o amor por Deus se esfriou?
Nós podemos dizer que o nosso coração está aquecido, nós podemos dizer que o nosso coração, ele pula, ele grita, para trazer um avivamento divino sobre a terra. E eu tenho que estar sondando meu coração. Por quê? Porque senão nós começamos a ser permissivos a respeito de algumas coisas, e de repente nós vamos vivendo dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, no automático. O coração já não queima tanto pelo Senhor. Eu quero te mostrar o quanto que é precioso nós continuarmos com um coração que ama a Deus. Existe um texto em uma das cartas que João escreve no Apocalipse, e ele diz: olha, eu tenho porém contra ti que você abandonou o primeiro amor. Ele diz: olha, você está muito jóia, eu tenho a seu favor tantas coisas, mas ele diz assim: mas eu tenho algo contra ti, você abandonou o primeiro amor. E no meu tempo de conversão, no nosso tempo, né, Netinho? Lá para os finais dos anos 80, existe uma música, e o título da música é Quero Voltar ao Primeiro Amor, ao início de tudo. Então nós tínhamos muito essa expressão, usávamos muito essa expressão, do primeiro amor. Quem é casado, quando você namorava, é aquele primeiro amor, que era uma mistura de paixão, de desejo. Irmãos, imagina alguém quando conhece uma moça, e ele vai investir pesado nela, porque ele quer conquistar essa moça. Meu irmão, ele só anda com bala house, não sei nem se existe mais a bala house, é aquela outra lá, e toda hora ele está aqui, e os rapazes, os homens tinham essa mania, ele ia ver a moça, ele tinha que fazer assim, ó, para ver se estava tudo legal. Ele vai lá e coloca um perfume, ele vai lá e trata a moça mesmo assim com jeito. Por quê? Porque aquilo não é somente uma falsidade para poder conquistar, não, é porque de fato existe algo queimando no coração dele, e ele está disposto a fazer tudo o que for necessário, porque o amor está grande. E preste atenção, assim como no casamento nós devemos sempre acender essa chama, manter essa chama acesa, a mesma coisa no que diz respeito às coisas de Deus. Eu lembro que quando eu converti, irmãos, eu ia em vigília em tudo quanto era lugar. Eu escutava glória a Deus, na Deus é amor, e eu estava entrando na Deus é amor. Eu visitava as igrejas, tudo, igreja Monte Moriá. Irmãos, eu fazia vigília, só eu e mais um pastor que está lá na África, pastor Kleber. Toda sexta-feira, 8 horas da noite, até o dia amanhecer, nós dois lá orando. Quantos e quantos anos que nós passamos orando de madrugada, buscando ao Senhor. Nós acreditávamos de fato naquilo que o Evangelho diz. Nós que acreditávamos na ressurreição de mortos. Irmão, pensa num cara que já orou para o defunto, para a gente ressuscitar. Eu orava mesmo, e eu acreditava e acredito que uma hora um vai levantar, e talvez eu caia para trás. Sério. Eu chegava, irmãos, e botava a mão na cabeça, como se estivesse mesmo assim. Não tem as pessoas que chegam e falam, coitado dele, meu Deus. Tem gente que faz isso. Eu lembro de 3 amigos que morreram, e os 3 estavam lá no céu, aguardando para a vez dele para entrar, e diz que um anjo apareceu e falou assim: o que é que você gostaria que estivesse falando a seu respeito agora lá na terra? Aí um falou assim: eu queria que estivesse falando que eu fui um bom esposo, que eu fui um bom pai, que eu fui um homem trabalhador. Aí o anjo perguntou assim: e você, para o outro? O que é que você gostaria que estivesse falando agora lá na terra, lá no seu velório agora? Ele falou: eu gostaria que falasse que eu fui um homem de Deus, que eu fui alguém que acreditei, que eu fui empreendedor. E o terceiro estava quietinho no canto assim, o anjo falou assim: e tu, rapaz, tu queria que estivesse falando o que agora lá na beira do seu caixão? Está vivo, ó, está vivo, ó, está vivo. Queria morrer não, miserável.
Mas eu sempre fazia isso, e às vezes eu passava e colocava a mão, e fazia de conta que estava passando a mão na cabeça, e falava assim: levanta, rapaz, vamos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, orava mesmo. Nós perdemos a mãe do pastor Michel, alguns anos atrás, e na hora que nós recebemos a notícia, nós estávamos juntos. E eu falei para o médico, deixa eu entrar lá dentro, e vou orar. E entrei lá dentro e orei com ela mesmo, orei com fé, e eu acreditava que ela ia ressuscitar. Não ressuscitou, mas eu cria. Eu sempre orei dizendo: Deus, eu quero ver aleijados andando, eu quero ver cegos enxergando. E eu vou dizer algo para você, irmãos, olha, eu procuro manter sempre isso no meu coração aquecido acreditando nisso. Porque senão o amor vai esfriando. Nós vamos nos tornando pessoas religiosas. Antigamente nós íamos à missa, agora nós vamos ao culto. E só isso. Nós não temos aquele amor, aquela intensidade, aquele desejo. Então é isso que nós precisamos restaurar, principalmente nesses dias. Principalmente nesses dias. Se Deus permitir, nós vamos fazer uma série aqui sobre a volta de Jesus. E nós vamos perceber o quanto, possivelmente, nós estamos vivendo os últimos tempos. Muita coisa no cenário, muitos homens que foram usados por Deus na área de escatologia, se tivessem vivo, vendo o que está acontecendo hoje, nós seríamos muito enriquecidos com seus estudos, porque muitas coisas aconteceram, muitas coisas estão acontecendo. Mas Jesus disse: olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E se tem algo que eu e você, nós precisamos estar sempre olhando e observando, é a intensidade do nosso amor ao Senhor, a intensidade do nosso coração. Qual foi a última vez que nós choramos na presença de Deus? Qual foi a última vez que nós simplesmente nos desarmamos de tudo e desfrutamos da graça dEle? Só nós e Ele. Sabe aquele momento em que você não consegue mais expressar através de palavras, e a única coisa que você consegue é chorar diante de Deus? Eu vou dizer, se tem algo que alivia o nosso coração, se tem algo que traz paz ao nosso coração, é quando nós rasgamos o nosso coração diante de Deus. Eu sempre digo, olha, nós vamos permanecer em pé diante dos homens, mas diante de Deus nós vamos dobrar os nossos joelhos e vamos nos desmanchar diante da presença dEle, porque isso nos fortalece. E tem um texto que vai ser projetado, está em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5 ao 9, diz assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes da porta de sua casa e em seus portões. Olha só o que Deuteronômio está falando. Mas também tem um outro texto que vai ser projetado aí, que está em Mateus, capítulo 22, versículo 37 e 38, que diz assim. Isso aqui, ele começa dizendo: respondeu Jesus, porque Jesus estava ensinando sobre alguns princípios, e de repente alguém chega e pergunta para ele qual é o maior de todos os mandamentos. E em seguida, no verso 37, o texto diz assim: respondeu-lhe Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Aqui nós temos duas afirmações sobre o amar a Deus. Uma afirmação no Antigo Testamento e outra afirmação no Novo Testamento. E essas duas afirmações, elas são muito similares. Nós lemos aí no texto de Deuteronômio no Antigo Testamento que ele diz: olha, você vai amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. E ele diz mais: e em todo tempo,
e também você vai gravar isso que você ama a Ele em todos os lugares. E nós chegamos no Novo Testamento, no texto de Mateus, e Jesus vai usar esse mesmo texto dizendo, quando eles perguntam para Ele qual é o maior de todos os mandamentos, e Ele diz, você vai amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a sua força. Em outras palavras, corpo, alma e espírito. E Ele vai colocar isso como o maior mandamento. Jesus diz, olha, o maior mandamento que existe é amar a Deus sobre todas as coisas. Então isso aqui são duas afirmações acerca do amor que nós devemos ter pelo Senhor. E a grande pergunta que eu quero que você responda para você mesmo é, nós de fato amamos a Deus? De fato existe um amor no nosso coração pelo Senhor? E esse amor é de todo o nosso coração. Nós amamos a Deus de fato, com toda a nossa alma, com todas as nossas energias. Nós amamos o Senhor acima de todas as coisas, em todos os lugares, de todas as formas. É muito importante nós sempre questionarmos o nosso coração a respeito disso. Por quê? Porque o maior propósito meu e seu, como filhos e filhas de Deus, é exatamente amar a Deus. Todos os outros propósitos, todas as outras coisas, partem exatamente desse aqui. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, então as outras coisas eu vou conduzir de acordo com o meu amor ao Senhor. Agora, na cabeça da maioria dos cristãos, existe uma lista de afazeres para com Deus. Por exemplo, as pessoas ficam muito preocupadas, não, eu tenho que obedecer a Deus. Outros falam, não, eu preciso temer a Deus. Outros dizem, não, eu quero cantar para Deus. Outros dizem, não, eu quero pregar, eu quero servir, eu quero ser voluntário, eu quero cuidar das crianças. Não, a minha prioridade é ler a palavra, a minha prioridade é orar, e por aí vai. Mas o que Jesus está dizendo aqui, nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Nós fomos chamados a fazer tudo isso. Nós somos chamados a pregar o Evangelho, nós somos chamados para adorar, nós somos chamados para evangelizar, nós somos chamados para fazer o bem, não importa alguém, para implantar o reino, para fazer obra social, nós somos chamados para tudo isso. Mas o que Deus mais requer de mim e de você, é que nós o amemos, acima de todas as coisas. E amar a Deus, implica em uma vida de santidade. Esse outro texto que vai ser projetado aí, em João capítulo 14, verso 15, Jesus vai dizer, olha, se vocês me amam, vocês obedecerão o quê? Os meus mandamentos. Pastor Michel pregou sobre isso a semana passada, uma palavra muito boa, você pode até assistir se você não teve a oportunidade de estar aqui conosco. Então, amar a Deus implica em você viver uma vida de renúncia, uma vida de santidade. Jesus disse, olha, se vocês me amam de fato, obedeçam aos meus mandamentos. E Ele está dizendo, olha, o principal mandamento é que você me ame acima de todas as coisas. Olha aqui para mim, eu quero falar isso com muito temor no meu coração, mas com muito amor. Por que que muitas pessoas não pecam? É porque amam a Deus ou porque têm medo de perder a bênção? Muitas pessoas não pecam porque têm medo do diabo. Muitas pessoas talvez não pecam porque eles vão ministrar uma palavra, eles vão liderar uma célula, eles vão dar um testemunho em algum lugar, eles vão fazer isso, vão fazer aquilo. Um dia alguém conversou comigo e falou, pastor, é interessante, às vezes quando o senhor pede para a gente fazer alguma coisa, pregar no encontro em algum lugar, pastor, do tempo de jejum até o dia de pregar, a mulher pode fazer o que quiser que eu não brigo com ela. Eu fico evitando confusão dentro de casa, eu fico evitando não brigar com os meninos, porque afinal de contas eu vou pregar. Afinal de contas eu vou dirigir o louvor. Como é que eu vou brigar com minha mulher? Como é que eu vou brigar com os meus filhos? Então, eu fico ali o tempo todo me observando para não pecar. Mas qual que é o objetivo mesmo? Eu não peco é porque eu tenho medo de ser castigado? Ou eu não peco porque eu amo a Deus? Você não precisa falar,
Mas imagine que o pastor chega aqui e fala assim: irmãos, olha, está liberado geral. Eu vou mostrar alguns textos aqui e vou dizer: olha, você pode sair daqui e fazer o que você quiser. Se você quiser encher a cara, enche. Se você quiser dar um tapa no brau, vai lá. Se você quiser se prostituir, vai lá. Se você quiser fazer o que você quiser, fica na paz. O importante é que você venha aqui no domingo, sabe? E pronto, tá bom. Se isso fosse uma mensagem pregada em todos os lugares do mundo, qual que seria a atitude da maioria das pessoas? Elas iriam pecar porque foi liberado? Ou elas não mudariam a sua postura porque elas amam a Deus? Escute, o nosso relacionamento com o Senhor não é baseado no medo, mas é baseado no prazer de estar na presença dEle. Tem algo que me empolga na vida de José, porque quando a mulher de Potifar, a Patifona, deu o bote em José, e ela falou: Zezinho do meu coração, gostosão, eu sou toda tua. Irmãos, a mulher de Potifar não era qualquer coisa não, porque eles deixavam, geralmente quando iam casar com a mulher, deixava ela num spa por quase um ano, tomando banho de perfume, de tudo que imagina, não era bagaceira não. E ela chega e fala: Zezinho, meu Deus, eu estou aqui contigo, Zezinho. E o Zezinho, José do Egito, diz assim: meu senhor, o meu patrão, Potifar, ele não me privou de nada aqui na casa dele, apenas da sua esposa. E como que eu faria isso com o meu patrão? E ele diz assim: e como que eu pecaria contra o meu Deus? Olha só, Potifar está sozinho, irmãos. Perdão, José está sozinho com a mulher. Não tinha ninguém vendo. Eu lembro de um dia de um pastor que ele pegou um voo para a Europa e houve um problema e eles desceram na Grécia. E quando isso acontece, a companhia aérea é responsável pela alimentação, pela hospedagem, por tudo do passageiro. E colocaram ele num hotel 5 estrelas, como todos os outros passageiros. E no meio da noite mandaram para ele um cardápio de mulheres. E ele disse que em questão de segundos passou muita coisa pela cabeça dele. E ele disse: olha, mas, poxa, que mulher são essas? Olha só, se eu disser que quero ficar com uma mulher dessa, está tudo pago. Eu estou sozinho, eu estou na Grécia, a milhas e milhas distante do meu povo. Ele diz que imediatamente o Espírito Santo falou ao coração dele. O Espírito de Deus está aqui. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem devemos prestar conta. Ele diz que veio no coração dele: o além e o abismo estão descobertos diante do Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Ele diz: talvez eu fique aqui com uma prostituta nessa noite, e eu passe a noite aqui tendo prazer, sabe, talvez ninguém nunca vá saber disso. Mas ele diz: mas o meu Deus, Ele sabe. Então foi o temor a Deus. Então, na verdade, nós não deveríamos pecar. Não é com medo de ser castigado, não é com medo de dar brecha para o diabo, não é com medo de nada disso. É porque nós temos um relacionamento com Deus. E o nosso relacionamento com Deus não é baseado no medo, mas no prazer. E eu quero compartilhar contigo nessa noite, isso foi uma rápida introdução, mas fique tranquilo que nós vamos compartilhar uma parte dessa palavra hoje. Nós vamos concluí-la, se nós estivermos vivos e Deus permitir, como diz Tiago, semana que vem. Olha só o que diz esse texto. Nós vamos falar sobre esse amor ao Senhor, baseado na vida de um homem que mostra que tinha prazer em estar com Deus, Moisés. E esse texto diz assim, olha, Êxodo capítulo 33, do verso 7 ao 11, na NVI:
Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Algumas traduções falam tenda da congregação. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Verso 8. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé na entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés. Como que o Senhor falava com Moisés? Face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Eu quero compartilhar contigo sobre como manifestar o nosso amor a Deus, baseado aqui em Êxodo capítulo 33. Isso não quer dizer que esgota todo o assunto, mas baseado nesse texto. Primeira coisa que nós aprendemos, que vai ser projetado aí: nós manifestamos o nosso amor a Deus quando nós priorizamos tempo no secreto com Ele. Olha o que diz o versículo 7, a primeira parte. Ele diz assim: olha, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, e ele a chamava de quê? De tenda do encontro. Para você se localizar, o povo de Israel foi escravo no Egito por mais de 400 anos, e Deus levanta Moisés e tira o povo de Israel do Egito depois das 10 pragas. E depois de andar por algum tempo, o povo começa a se rebelar contra Deus. Esse acontecimento aqui é depois da construção de um bezerro de ouro. Mas para você ter noção, nós estamos falando aqui de mais de 1 milhão de pessoas. Era mais de 1 milhão de homens, não contava as mulheres e nem as crianças. Então imagine você andar num deserto com essa quantidade de pessoas, talvez semelhante, equivalente à população de Goiânia. Então eles andavam e eles paravam. E quando eles paravam, eles então armavam acampamento. E às vezes ficavam ali por algum tempo, até a nuvem se levantar. A Bíblia diz que uma nuvem, cobria o povo no deserto durante o dia, e à noite eles eram guiados por uma coluna de fogo. Tamanha era a proteção e a graça do Senhor sobre a vida deles. Agora o texto vai dizer o seguinte: que quando eles estavam estabelecidos em determinado lugar, Moisés ele costumava. Isso aqui se tornou um costume. Escute, priorizar o tempo no secreto, pode até voltar o título, priorizar tempo no secreto com Deus. Você não vai porque você está sentindo o desejo. Eu vou dizer algo para você. Talvez você diga: pastor, eu achei que eu ia orar muito nesse tempo de lockdown, nesse tempo de isolamento. Eu achei que eu ia ler muitos livros, eu achei que eu ia ler muita Bíblia, eu achei que eu ia jejuar muito, mas terminou que eu fiquei tão envolvido por medo, envolvido por tanta, às vezes pela zona de conforto, que eu não fiz isso. E de repente a chama aí dentro, ela está um pouco apagada. Mas eu quero dizer algo para você: se você decidir no seu coração sair daqui e começar a ir para o secreto, você vai ver o seu coração acender novamente. Você vai ver o seu coração ser incendiado novamente. A angústia que nós sentimos não é porque não está tendo dinheiro. A angústia que nós estamos sentindo não é porque nós não estamos bem no casamento. Sabe, aquele desconforto interior, sabe, com cheiro de depressão, com um vazio existencial, é falta de priorizar o secreto.
E nós não vamos sentir um desejo intenso de ir para lá. Nós não vamos sair daqui, porque eu estou com vontade de orar. Não, 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 não. Nós vamos fazer isso por disciplina. E à medida que nós vamos fazendo isso, isso vai se tornar um hábito. O texto diz que Moisés costumava, se tornou um costume, se tornou uma rotina. Nós temos uma senhora lá na Fama, Dona Noêmia. Eu não sei bem a idade da Dona Noêmia, mas eu acho que ela tem mais de 60, né, amor? 60, talvez, quase chegando na casa dos 70. Neto, a Dona Noêmia, ela decidiu, desde quando eu me converti, há mais de 30 anos atrás, ler a Bíblia uma vez por ano. Sabe como é que ela faz, Jorge? Ela, todos os dias, ela lê 3 capítulos da Bíblia, e no sábado e no domingo ela lê 5 capítulos. Qualquer pessoa que fizer isso, lê toda a Bíblia em um ano. A Dona Noêmia começou a fazer isso nos anos 80. Então, se ela começou isso lá nos anos 80, preste atenção, são quase 40 anos. Então quer dizer que ela já leu a palavra 40 vezes, a Bíblia toda, de capa a capa, 40 vezes. Lendo somente 3 capítulos, irmãos, preste atenção. O Eberson baixou a Bíblia para mim, gravada, corrida, porque eu tenho ela gravada, mas é capítulo 1, aí acabou, vai lá, capítulo 2, aí eu tenho toda hora, está dando play. Agora ele fez corrida. Eu comecei a escutar o livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse todinho, é 1 hora e pouquinho, eu escuto todo o livro de Apocalipse. 3 capítulos da Bíblia por dia, dá para ler em poucos minutos. E se eu fizer isso todo dia, eu vou fazer primeiro, eu vou colocar ali como uma disciplina, mas aquilo vai se tornar um costume. Se eu começar a escutar a Bíblia todos os dias, se eu colocar ali no som, o tempo que eu vou para o trabalho, se for de carro, ou se for de ônibus, ou se for de bike, ou se for a pé, irmãos, dá para escutar toda a Bíblia em menos de 3 a 4 meses. O texto diz que Moisés costumava montar uma tenda do lado do acampamento, e ele chamava tenda do encontro. Tem um texto que vai ser projetado, que está em Mateus, capítulo 6, verso 6, que olha, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê no secreto, o recompensará. Olha aqui para mim, preste atenção. Tem muitas pessoas que falam assim, pastor, mas quantas vezes que eu fui para o secreto, mas eu não senti nada, eu não vi a Deus. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, não importa se eu vou sentir alguma coisa, não importa se eu vou ter uma experiência no secreto, não importa se um anjo vai aparecer. Agora preste atenção, todas as vezes que eu me retiro para um lugar secreto, que eu me retiro para um local, para ter um tempo com Deus, mesmo que eu não veja, a Bíblia diz que Ele me vê. Eu não vou no secreto para me ver a Deus, eu vou no secreto e Ele me vê. O texto diz, olha, mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Mesmo que eu não sinta nada, eu estou armazenando algo no mundo do Espírito. Todas as vezes que eu oro, preste atenção, isso eu faço de maneira intencional, de maneira proposital. Eu vou para o secreto, já que eu vou falar para você como é que você pode construir um lugar secreto. Eu vou para um local secreto, e ali eu faço a minha oração, ali eu leio a palavra, e o Senhor me vê. Todas as vezes que eu vou lá, o Senhor me vê. Consegue entender o que eu estou te dizendo? Quando Adão peca, Adão ele se esconde quando ele escuta os passos de Deus. E Deus pergunta, onde é que você está, Adão? Ele fala assim, eu estou aqui porque eu estou pelado, e eu fiquei com vergonha, e eu me escondi. Mas o Senhor veio, a Bíblia diz que o Senhor vinha ao encontro de Adão, para poder estar com ele. Olha aqui para mim, escute o que eu vou te dizer. Todas as vezes que nós nos separamos para orar, talvez você esteja em tribulação, talvez você esteja angustiado, mas a Bíblia diz que todas as vezes o Senhor nos vê, e é Ele que vai nos recompensar.
Quantos podem dizer amém? Então Deus deseja nos encontrar no secreto, muito mais do que no coletivo, irmãos. Olha, é uma bênção você estar aqui, é uma bênção você participar de reuniões de oração, você participar de uma célula, você ter discipulado, é uma bênção nós nos reunirmos coletivamente, mas Deus deseja muito mais nos encontrar no secreto do que no coletivo. Se você pegar, nós vamos falar sobre isso nos outros itens, mas você vai perceber, quando Jesus ele chama os seus discípulos, a Bíblia diz que Jesus chama os 12 discípulos para estar com Ele, e depois que eles estavam com Ele, Ele os envia a pregar o Evangelho. Tem muitas pessoas que querem sair pregando o Evangelho, que querem sair, mas primeiro nós precisamos ir para o secreto. Primeiro nós vamos deixar Deus fazer em nós, para depois Deus fazer através de nós. Você pode falar, pastor, mas Deus tem feito muita coisa através de mim, mesmo sem ter feito na minha vida. Deus faz porque a sua misericórdia é grande, mas o maior desejo de Deus é primeiro fazer em nós, para depois fazer através de nós. Nos nossos relacionamentos com os nossos amigos, nós temos comunhão. No nosso trabalho, sabe, na nossa célula nós temos reunião. Com a nossa família nós temos lazer. Mas com Deus, nós chegamos e vamos para a intimidade. Escute o que eu vou te dizer. Nós somos transformados pela presença. A presença de Deus nos transforma. Tem um livro do pastor da Bethel, Bill Johnson, e o nome do livro é A Presença. E ele fala muito sobre isso, que a presença transforma. Escute o que eu vou te dizer. No Salmo 115, ao inverso, a Bíblia diz: torne-se semelhante a Ele todos quanto o adoram. Nós nos tornamos semelhantes àquele a quem nós adoramos. E você vai ver isso no dia a dia. Se você encontra com uma pessoa que só fala em dinheiro, você vai ver que o espírito que age na vida dele é o espírito de Mamon. Tudo ele vê dinheiro, tudo ele cota em dinheiro, tudo 100%. Se você vê uma pessoa que a inclinação dele é para a sensualidade, tudo nele ou nela se inclina para a sensualidade. A roupa que veste, as fotos que posta, tudo que faz está exatamente... Irmãos, tem gente que tem cara de sensualidade. Eu já vi, quantas vezes eu vi adolescentes jovens na frente de escola. Sabe aqueles horários que eles ficam ali para dar o bote nas meninas? Aí tem uns que não tem nem uma nota de R$1 para dar acesso em cima. Aí eles botam um chiclete, aí botam o celularzinho na mão assim, aí eles olham assim, botam aquele olhar molhado, aí eles saem andando olhando para a moça assim, ó. Sabe aquele... Por quê? Porque nós nos tornamos semelhantes àquele a quem nós adoramos. Tudo aquilo para qual se inclina o nosso coração é exatamente como nós vamos ser, querido. Então, nós somos transformados pela presença. A presença nos transforma. Eu quero te dar umas dicas. Eu vou gastar mais tempo nesse ponto aqui, porque eu acho que é muito precioso isso. A presença transforma. A importância, o lugar secreto é o que nós chamamos de devocional. Existe um livro de um autor norte-americano chamado Bill Hybels, que o título do livro é Ocupado Demais para Deixar de Orar. Escute, a nossa vida inteira, a nossa vida toda, ela deve ser estabelecida sobre o fundamento de uma comunhão pessoal, profunda e íntima com o Espírito de Deus. É muito importante eu entender que Deus, ao colocar em nós o seu Espírito, Ele estava tornando possível uma comunhão nossa com Ele. Olha aqui para mim, escute o que eu vou te dizer. Nós somos Espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Paulo diz que nós devemos conservar íntegros e irrepreensíveis o nosso espírito, alma e corpo.
A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte. O pagamento do pecado é a morte. Mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Uma pessoa que não tem Jesus, ela está espiritualmente morta. Então ela só funciona pela sua alma e pelo seu corpo. O nosso corpo é o que nós temos contato com a matéria. A nossa alma, a mente é a sede da alma. Mente, vontade e emoções. Então, tudo aquilo que um homem sem Jesus faz é exatamente guiado pelos 5 sentidos. Por aquilo que ele toca, por aquilo que ele sente, por aquilo que ele vê, por aquilo que ele escuta. Mas no instante que a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, preste atenção, todo ser humano, ele é espírito, alma e corpo. Mas a pessoa que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, o seu espírito está morto. Então, com o meu corpo eu tenho um contato com a matéria, com a minha alma eu tenho um contato com tudo aquilo que diz respeito à mente, à vontade e à emoção. Mas o meu espírito é onde Deus habita. E no meu espírito está a intuição, a consciência e a comunhão. Então, no instante que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo, ele veio habitar dentro de mim. No Antigo Testamento, Deus não era residente. O Espírito Santo, ele vinha sobre 3 classes de pessoas: reis, sacerdotes e profetas. É por isso que você vai ver a expressão, e retirou-se o Espírito Santo dele. Então o Espírito Santo vinha sobre essas 3 classes de pessoas. Mas no Novo Testamento, o Espírito Santo ele não entra e sai, ele é residente. É por isso que a Bíblia fala que nós somos reis, sacerdotes e profetas. Houve um tempo em que o próprio Deus agiu na terra, diretamente tratando com o homem, 2000 anos. E por um período de aproximadamente 33 anos, Jesus veio e agiu na terra. Só que quando Jesus estava na terra, Jesus não estava como Deus, porque a Bíblia diz, Paulo diz em Efésios, que ele sendo Deus, ele não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo esvaziou, e assumiu a forma de servo e foi fiel até a morte, e morte de cruz. Então quando Jesus estava na terra, ele não estava como Deus, ele estava como homem. Aí você me pergunta, mas e tudo aquilo que ele fez? Todos os milagres, toda a ação de Jesus na terra, foi exatamente movido pelos dons do Espírito. Você vai ver que por muitas vezes Satanás tentou fazer ele usar a natureza de Deus. Quando ele diz, tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Quando ele está lá na cruz, ele diz assim, se tu és filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo. Jesus poderia fazer isso, mas se ele fizesse, ele estaria usando a capacidade dele de Deus, e não a capacidade de homem. Então Jesus, quando estava na terra, ele era um homem, 100% homem. Então Jesus estava restrito ao seu corpo físico. Jesus não poderia estar na Judéia e em Jerusalém ao mesmo tempo, porque ele era limitado pelo seu corpo. Então, quando Jesus morre e ressuscita, ele vai dizer, os discípulos dizem, não fica conosco. Ele fala, ei, eu preciso ir para que o outro Consolador volte. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, houve um tempo que o Pai agiu na terra, houve um tempo em que eu agi na terra, agora eu vou. E o Espírito Santo vai vir, e ele vai falar no Evangelho de João, se o grão de trigo caindo na terra, ele não morrer, ele não produz vida. Então quando Jesus sobe, o Espírito vem. Atos capítulo 1, verso 8, recebereis poder ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então quando alguém aceita Jesus como Senhor e Salvador, o seu espírito estava morto, e isso é o novo nascimento. Agora o Espírito Santo entra dentro dele, a própria vida de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem o quê? A vida eterna. A palavra vida eterna ali é Zoe, Z-O-E, que significa a própria vida de Deus.
Então, quando alguém aceita Jesus como Senhor e Salvador, a parte dele que tem contato com Deus estava morta, mas no instante que ele diz, eu creio em Jesus, e ele nasce de novo, o Espírito Santo entra dentro dele, e o espírito dele, o espírito humano que estava morto, agora cria vida. Escute, pastor, e a pessoa que não tem Jesus? Ele só funciona pelo corpo e pela mente. É por isso que você chega lá e fala lá para o seu filho, ou para o seu cônjuge, a respeito das coisas de Deus, e ele não aceita. Você fala, mas foi assim. Sabe por que ele não aceita? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, Paulo diz, mas o homem natural, ele não aceita as coisas de Deus, porque eles são loucuras, e ele não pode entender, porque elas se discernem espiritualmente. Se uma pessoa não tem o Espírito de Deus, então ele não pode aceitar as coisas de Deus, porque é loucura. Para o mundo é loucura você estar aqui nessa noite. Para o mundo é loucura esse negócio de jejuar. Para o mundo é loucura esse negócio de dizimar. Para o mundo é loucura esse negócio de ofertar. Para o mundo é loucura guardar a virgindade. Para o mundo é loucura um homem ser fiel à sua esposa ser fiel a ele. Para o mundo isso é loucura. Por quê? Porque ele não tem o espírito recriado por Deus. Há uma diferença entre o espírito humano e o Espírito Santo. Nós somos espírito, alma e corpo. Quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo vem habitar dentro do nosso espírito. Agora, por que eu estou te falando isso? É porque Deus fez exatamente isso. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, o apóstolo Paulo diz assim, porque aquele que se une ao Senhor, torna-se um só espírito com Ele. Quando nós recebemos a Jesus, o Espírito Santo entra dentro de nós. Você consegue entender o que eu estou te dizendo? Olha aqui. Alguém chega aqui no encontro, vai no encontro ou no culto. Ele chega, o seu espírito está morto porque pecou e está afastado de Deus. Ele escuta a palavra, às vezes ele escuta a pregação, ele escuta o louvor, quando termina o culto ou quando termina o encontro, ele está sorrindo para as paredes, ele está, meu Deus, sabe, ele está sentindo uma paz, um negócio, sabe por quê? Porque a parte dele que tinha contato com Deus, que estava morta, criou vida. Quando uma pessoa aceita Jesus, o corpo dela não muda nada. Alguém aceita Jesus, se ele tem 1,80 m, ele continua com 1,80 m. Se ele pesa 100 kg, ele continua com 100 kg. O corpo não acontece nada. Quando a pessoa aceita Jesus, o que é que ela vai fazer com o corpo dela? O apóstolo Paulo diz, apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando a pessoa aceita Jesus, com a mente dele, com a alma dele, não acontece nada. O cara aceita Jesus aqui e fala assim, onde é que eu moro? Com quem que eu estou casado? Onde é que eu fui? De onde é que eu vim? Onde é que eu vou? Não acontece isso. Não existe nenhuma mudança na alma dele. E o que ele vai fazer com a alma dele? O corpo ele vai apresentar diante de Deus. Ele vai colocar o corpo sob disciplina. O apóstolo Paulo diz, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo eu pregado a muitos, não venham mesmo a ser desqualificados. Agora o que ele vai fazer com a alma dele? Romanos capítulo 12 também diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente. Aí ele continua, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando alguém aceita Jesus, não acontece nada com o corpo, não acontece nada com a alma. Acontece com o quê? Com a vida espiritual dele. O Espírito Santo vem habitar dentro dele. Às vezes ele está com um problema com a mulher, ele está com um problema financeiro, ele está com um problema de saúde, mas agora ele tem uma paz. E aquela paz que ele sente na sua alma, não é porque tudo vai bem. Aquela paz que ele sente na sua alma, é porque agora ele serve ao Senhor. O Espírito Santo passou a habitar dentro dele. Olha aqui para mim, para você entender. A Bíblia diz que Deus é o quê? Deus é Espírito. Aí João 3 fala, Deus é Espírito. Então, para Deus ter comunhão com o homem também precisava ser o quê? Espírito. Um homem não pode ter comunhão com um cachorro, um homem não pode ter comunhão com um gato. Por quê? Porque a natureza é diferente. Então, quando alguém aceita Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem habitar dentro dele, e é como se aquela pessoa recebesse agora uma antena, e aquela antena vai entrar em sintonia com as ondas celestiais. Isso aqui está cheio de onda. Esse microfone aqui funciona por causa de ondas. O celular funciona por causa de ondas.
Então preste atenção, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, e agora nós possuímos a natureza de Deus, e agora nós podemos ter comunhão com Deus. A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor, ele se torna um só Espírito com Ele. Então nós precisamos alimentar essa vida de Deus que é em nós. Quando eu tenho consciência disso, irmãos, escute. Quantas vezes que nós só alimentamos o nosso corpo? Nós vamos na academia, nós pedalamos, nós corremos, nós praticamos esporte e tudo isso é bom. Quantas vezes que nós lemos livro, nós exercitamos a nossa mente, aprendemos uma nova língua, tudo isso é muito bom. Mas nós estamos deixando a nossa vida espiritual morrer de fome. E aonde nós mantemos um coração aquecido, um coração que ama a Deus, é exatamente quando o nosso coração está sendo saciado pela palavra, está sendo saciado pela presença. Você não precisa acreditar no que eu estou te falando, só faça. Comece a partir de amanhã, lê a Bíblia. Ah, pastor, mas eu leio e não entendo. Não preocupa, preocupa não, armazena isso dentro de você. Ah, pastor, irmãos, quantas vezes que eu li a Bíblia e não entendia nada. E em vez de eu ficar questionando, eu falava assim, eu vou ler. Eu lia, aí depois eu ia ler novamente. Ou então eu chegava no culto, alguém estava pregando, aí eu falava, rapaz, agora eu entendi, ó. Preste atenção, a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é pão que desce do céu, é maná. Sabe, a palavra é viva e eficaz, ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Quando nós colocamos a palavra para dentro de nós, quando nós vamos para o secreto e oramos ao Senhor, o nosso coração começa a ser alimentado. Irmãos, faça isso até ao dormir. Pode colocar, escute a Bíblia, sabe, escute uma palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Tem muita gente que diz, pastor, eu estou sem fé, pastor, minha fé está fraca. Escute, querido, o Espírito que veio sobre foi o mesmo Espírito que veio sobre todos nós. Deus não faz acepção de pessoas, os céus fazem acepção de atitude. Você coloca 10 pessoas que se converteram no mesmo dia, e depois de 1 ano você vai medir a temperatura espiritual delas, e você vai observar que existe diferença no nível espiritual. Não é porque que o Espírito que veio sobre um é diferente do Espírito que veio sobre o outro. Não, é por causa da postura. Então não existe negócio de tempo de salvação, tempo de conversão. Existe tempo que eu gasto diante do Senhor. Então quando eu alimento o meu espírito, sabe, quando eu vou lá, eu estou injetando de maneira proposital, de maneira intencional. Irmãos, faça isso. Comece a orar. Comece a ler a Bíblia todos os dias, e você vai ver que domingo que vem você está aleluiado, você está diferente, você começa a ter autoridade. É um negócio interessante. Às vezes, quantas vezes que você fica um tempo sem orar, isso aconteceu comigo, irmãos, e de repente aparece uma pessoa endemoniada, aí você fala, rapaz, não vou orar não, essa semana eu não orei ainda, vai que esse endemoniado vai me fazer vergonha, meu Deus do céu, e como é que eu faço? Agora se alguém fala assim para você, ei, daqui 10 dias nós vamos fazer uma libertação ali, e o capeta lá, meu irmão, você não vai jejuar não, você vai perder a fome, você vai ser humilde, você se passar a mão assim atrás, vai achar até um cotoquinho, parece que as asas estão nascendo, e você vai estar, e no dia que você vai orar, você chega lá com convicção, você chega lá, se ele não sair em nome de Jesus, ele vai sair no dente, eu rasgo ele no dente, porque você está cheio de fé, você está cheio de convicção. Agora preste atenção, o tanto que nós ficamos sem ousadia, quando nós não nos alimentamos, sabe por quê? Porque isso é espiritual. Então é muito importante nós termos esse tempo com o Senhor, nós temos essa comunhão. O nosso tempo a sós com Deus deve ser prioridade, por alguns motivos. Primeira razão pela qual o nosso tempo com Deus deve ser prioridade, querido, é porque nós somos criados para ter comunhão com Deus. Deus queria ter comunhão conosco, por isso Ele nos fez conforme a sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz, então disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. O homem foi criado com o impulso de buscar ao Senhor. Dentro de todo ser humano existe um vazio que não pode ser preenchido com nada, a não ser com a presença genuína de Deus. Por mais que o homem adquira coisas, por mais que o homem conquista, essas coisas nunca poderão preencher o lugar da comunhão que nós devemos ter com o Senhor.
Sabe, por mais que nós alcancemos tantos lugares altos e tantas coisas, a essência do nosso ser não vai ser preenchida, querido. Então nós precisamos alimentar o nosso espírito. Então a primeira razão pela qual é importante nós termos um tempo no secreto, é exatamente porque nós somos chamados para ter comunhão com Deus. A segunda coisa é porque Deus está desejoso de ter comunhão conosco. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 1,9, que nós somos chamados à comunhão do seu Filho Jesus, nosso Senhor. Nós fomos criados com esse impulso natural de ter comunhão com o Senhor. Terceira coisa, é porque o segredo da vida espiritual depende do nosso tempo no secreto. Depende do nosso tempo a sós com Deus. E isso foi uma verdade na vida de Jesus. Você vai ver muitas expressões. Jesus saía e orar. Marcos capítulo 1, versículo 35 diz, e Jesus saindo dali, foi para um lugar solitário para orar. Você vai ver que Jesus, no meio de conferências grandiosas, a Bíblia diz que Jesus saiu dali e foi para o monte orar. Quarta coisa, que é importante nós termos um tempo no secreto, é porque nós precisamos comer o pão espiritual todo dia, para nós nos mantermos saudáveis e continuarmos vivos espiritualmente. Muitas pessoas não possuem vida porque não separam um tempo para estar sós com o Senhor. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E você pergunta, pastor, como é que eu posso iniciar um tempo com Deus? Primeira coisa, escolha uma hora apropriada. Não deixe a solta, não, na hora que der eu vou orar, não faça isso. Você pode escolher qualquer hora do dia, mas quando você pega biblicamente, você vai ver que Jesus gostava de orar de madrugada, você vai ver que Davi orava de manhã cedo. Por quê? Porque possivelmente a cabeça estava mais fresca. Tem um salmo 143:8, que diz assim, faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio, mostra-me o caminho por onde devo andar, pois a ti elevo a minha alma. Marcos diz lá em Marcos 1,35, Jesus levantava-se de manhã cedo para ir orar. Então o início de manhã é bom por quê? Porque você pode acordar mais cedo e tirar o seu tempo. Preste atenção, querido. Comece com 2 minutos, com 5 minutos. Vá para 10. Depois, se você vai pegar gosto no negócio, você vai orar 20 minutos, 30 minutos. Não interessa. O importante é você arrumar uma hora. Defina um horário apropriado. Você pode orar à noite, pode orar de madrugada, mas eu já tentei orar à noite, aí você está cansado e dorme. Aí você vai orar meio-dia, você já arrumou confusão com meio mundo de gente. De manhã cedo está tudo mais tranquilo, você levanta 5, 10 minutos mais cedo e começa a orar. Então é muito importante você fazer isso. Escolha um horário. Outra coisa é o tempo apropriado. Então é mais importante a qualidade do que a quantidade. Consegue entender o que eu estou te dizendo? Tem gente que pode orar 1 hora, ore. Tem gente que pode orar 5 horas, ore. Tem gente que trabalha o dia todo e não dá conta, ele estuda, ele tem que cuidar de casa, né? Aí você tem que ser inteligente. Por exemplo, você está fazendo comida, você está escutando a Bíblia. Ah, eu preciso ir para a academia. Vai para a academia, coloca um fonezinho de ouvido. Aí você coloca o fone de ouvido e começa a escutar a Bíblia, começa a escutar uma pregação, começa a escutar um louvor. Está todo mundo usando máscara mesmo? Você está dentro do carro, aproveita para orar. É 30 minutos que você desloca da sua casa para o seu serviço. Você está lá, começa choro, você está de máscara mesmo? Pastor, ainda não tem um dom de línguas. Então você vai orar em português mesmo, ora em maranhês, ora em francês. O importante é orar. Aproveite o tempo. Eu falei para vocês aqui de um irmão que entrava na igreja. Ele entrava todo dia, meio-dia. E ele chegava lá, os funcionários tudo da igreja, ele chegava, ajoelhava e ia embora. E um dia uma irmã parou e falou assim, ai, seu Zé, toda vez que o senhor vem aqui, o senhor só ajoelha ali rapidinho, levanta e vai embora. O que o senhor faz? Não, eu oro. Eu chego lá e digo assim, oi Jesus, eu sou o Zé, eu vou embora. Só isso. Ele disse que um dia adoeceu e foi internado, e estava em isolamento, ninguém podia visitar, e todo mundo no hospital, com os nervos à flor da pele, e o Zé vivia sorrindo, vivia ajudando todo mundo. Um dia a mulher perguntou para ele, mas todo mundo aqui triste, doido para sair daqui, ninguém recebe visita. Ele falou assim, não, eu recebo visita todo dia. Está doido, Zé? Aqui não pode entrar não. Ele falou, não, todo dia, meio-dia, eu recebo uma visita. E a visita chega para mim e fala assim, oi Zé, eu sou o Jesus e eu vim te visitar. Então escolha a hora apropriada, escolhe também o tempo apropriado.
Terceira coisa que é importante: escolha o lugar. Encontre um lugar onde você possa ter privacidade, onde as pessoas não vão te interromper. Jesus gostava de ir para o monte. De repente você pode ir para o banheiro. Sabe, por muito tempo eu vi pessoas que durante o horário dele de almoço, ele ia para o banheiro e fazia o devocional dele. Você pode ir para uma praça lá perto do seu serviço. Você pode, no caso das mães que tem que cuidar de filho, veja um horário, mas marque, escolha um local. Escute, aquele lugar vai fazer diferença. Pastor Luciano Subirá, ele tem uma palavra, e o nome da palavra é: até que nada mais importe. E ele disse que um dia ele entrou dentro do quarto dele, quando ele morava com a mãe dele. Quando ele entrou no quarto, ele viu o lugar que ele se ajoelhava, que ele tirava um tempo com Deus. E ele disse que foi movido por um despertamento, por algo assim tão diferente, que aquilo impactou a vida dele. E saiu esse livro, E Até Que Nada Mais Importe, e é também uma mensagem dele. Escolhe um lugar. Irmãos, isso é importante. Por que pessoas vão para acampamento, vão para encontro, e elas ficam impactadas? É porque elas se moveram de um lugar para ir ter um encontro com o Senhor. Pode ser qualquer lugar, pode ser na sua casa, pode ser no trabalho, pode ser no monte. O seu lugar secreto pode ser dentro do seu carro, durante o seu traslado para algum lugar. O importante é que você escolha um lugar apropriado e mantenha essa comunhão íntima com o Senhor. Porque é através dessa comunhão que você vai receber o alimento que você precisa no seu dia a dia, para ter uma vida espiritual saudável e um coração que queima pelo Senhor. Quantos podem dizer amém? Quero chamar a equipe de louvor aqui à frente. Eu gostaria que vocês colocassem em pé. Querido, em momento algum, o desejo do nosso coração é jogar pedra em quem quer que seja, porque não está queimando de amor pelo Senhor. Deixa eu dizer algo para você. Eu estou falando de algo para você que é muito bom, mas que não é fácil, que vai exigir esforço da sua parte. Como pastor, tem muitas vezes que eu passo dias sem conseguir orar. Como pastor, tem vezes que eu passo dias sem ler a Bíblia. Talvez você pense: não, o pastor deve orar todo dia, toda hora, 24. Ora por... Não. Tem dia que é difícil, irmãos. E eu vou te falar quando é que se torna mais difícil. É quando eu paro de orar. É quando eu paro de ler a Bíblia. Quanto mais eu oro, mais vontade eu tenho de orar. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais vontade eu tenho. Eu tenho um lugarzinho que eu gosto de ir para ficar com o Senhor. Mas às vezes quando tem alguns afazeres, quando aquelas coisas vêm atropelando a minha vida, eu não vou. O dia que eu não vou, aí depois para mim retornar fica muito difícil, irmãos. Às vezes eu fico 2, 3 dias, fico uma semana sem voltar para aquele lugar, porque eu deixei um dia de ir. Você vai concordar comigo que a academia é desse jeito, colégio é desse jeito, tudo é desse jeito. Quando você cria uma rotina ali, se você fala assim: não, hoje eu não vou para a academia não. Se você não for, aí amanhã também você não vai dar vontade, no outro dia você não vai dar vontade. Oração, leitura da palavra, ainda é pior do que isso, porque envolve uma questão espiritual. Por isso, quando o dia que aparece muita coisa, eu falo: não, eu vou. Olha aqui para mim. Teve muitas vezes que eu fui para o meu lugar secreto, eu não consegui ler a Bíblia, eu não consegui orar. A única coisa que eu fazia era chorar diante de Deus. Eu colocava música e ficava chorando. Teve muitas vezes que eu fui para o lugar secreto, para a tenda do encontro, e eu só dormi. Eu fiquei lá e dormi. Mas qual é o pai que se incomoda que o seu filho durma no seu colo? A Bíblia diz que mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não veja, o meu pai me vê. O meu pai sabe que mesmo estando acarretado, estando sobrecarregado, eu fui lá, você foi lá, e Ele honra isso. Eu quero te desafiar nesses dias, quando a palavra diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Talvez o seu coração esteja, sabe, cinzento, mas comece a orar, comece a buscar, e o seu coração vai incendiar, vai voltar o desejo de estar na presença.
Você vai querer, não é fácil, mas é possível. Mais desejoso do que eu estar lá, é o desejo do Pai, em que eu esteja lá. O Senhor tem prazer que a gente se mova ao seu encontro. Talvez seja uma coisa muito, você fala, poxa, mas será que Deus se importa? Deus, Ele conhece a intenção do nosso coração. E eu quero te desafiar nessa noite, a você pedir a Deus. Irmãos, quantas vezes que eu falei, Deus, eu não estou com vontade de orar, eu não estou com vontade de ler a Bíblia, eu não estou com vontade de... Irmão, você acha que todo dia eu estou com vontade de pregar? Você acha que toda vez que eu subo aqui, eu venho... Irmãos, tem semana que é complicado para preparar uma pregação. Tem semana que é difícil. Eu falo, eu sei que isso é uma guerra espiritual. Porque o apóstolo Paulo diz, olha, o meu homem interior tem prazer na lei do Senhor, mas o meu corpo, ele não quer isso. A minha carne não deseja Deus. A minha carne quer conforto. A minha carne quer, sabe, o prazer momentâneo. Mas assim como você todos os dias acorda, tem dia que você acorda e você fala, rapaz, hoje, se eu fosse o patrão, não ia trabalhar. Hoje, irmãos, tem dia, eu já fui empresário, eu sei, tem dia que você levanta a porta assim, ó, meu Deus, você queria sumir, você não queria estar ali, mas você levanta e você trabalha. Você que é funcionário, às vezes tem dia que você não dá vontade de ir, mas você vai. E nas coisas de Deus tem que ser do mesmo jeito. E muitas vezes eu disse para Deus, Deus, coloca desejo no meu coração pelas coisas espirituais. Senhor, coloca fome no meu coração. A luta que você passa, eu também passo. Os maiores homens de Deus também passam. Não adianta ninguém querer bater de gostoso, porque é o espiritualzão. Não. Todo mundo é, ó, carne. E nós precisamos da graça de Deus. Senhor, é a tua graça. É a tua graça. Olha, se eu buscar o Senhor e for intenso nisso, as coisas vão mudar. A maior necessidade que nós temos é de restabelecer a nossa comunhão com o Senhor. Pega suas mãos para os céus e comece a pedir isso para o Senhor.